Olá, eu Maria da Guia com mais um vídeo de dicas para vocês. Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre alguma coisa muito simples, mas que quem está começando tem muita dificuldade, tá bom? Então já deixa teu like e teu comentário deixa só no final do vídeo. Às vezes a tua resposta tá no vídeo e você não vê, tá legal? Então essa semana chegou uma pergunta para mim no Instagram e eu achei muito válida gravar ela aqui para vocês para poder tirar a dúvida de mais pessoas. De repente a dúvida de um é a dúvida de mais, né? Então, quem está começando, a gente tem dúvida sobre tudo mesmo. Então, o que acontece? Eu sempre falo para dividir a massa em 3 assadeiras diferentes. Então, a dúvida foi a seguinte, a seguidora disse assim, eu só tenho uma forma desse tamanho, o que eu faço? Eu bato a massa e depois bato a metade da massa e depois volto ela para a geladeira? Como é que eu faço? O que você quer dizer quando você diz que tem que dividir a massa em 3 assadeiras? Então assim, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu tenho aqui 1, 2 assadeiras, 3 assadeiras, aro 20, tá vendo? Então isso aqui que eu quero dizer pra vocês quando eu digo divida a massa em 3 assadeiras igual, ok? Então se eu vou fazer um bolo de 20 fatias, 25 fatias, esse aqui corta até 30 fatias, esse aro 20, um bolo alto, ele corta até 30 fatias, você sabendo cortar. Então, eu faço a massa, ok? A quantidade de massa que vai me dar um bolo decente, que sobre quantidade de massa eu não vou falar porque é tema da minha apostila, é conteúdo que eu vendo, então eu não posso ficar, né, dando a única coisa que eu vendo. Então, eu vou pegar a receita, a minha receita, eu vou bater ela de uma vez, vou untar as minhas 3 assadeiras, certo? Depois eu vou distribuir igualmente ou quase igual nas 3 assadeiras, tá? Se eu quiser eu posso pesar essa massa para poder deixar tudo mais ou menos o mesmo peso, mas dá para você fazer sem pesar na hora de colocar sem nenhum problema. Cobriu o fundo da forma de massa, tá bom, tipo um dedo de massa. Ele vai crescer ainda, então vai te dar um disco lindo de 2 centímetros, 2,5 centímetros de massa. Então vai ficar perfeito se você colocar um dedinho de massa em cada assadeira. Preciso ter uma assadeira baixa para isso? Não precisa, gente. Você pode ter se você quiser ter. Eu prefiro ter alta porque eu já prenso aqui mesmo. Então quando eu falo em dividir, pegar a massa e dividir em 3 assadeiras, é isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, não tem 3 assadeiras. Então você bate metade da massa, assa em uma assadeira, depois você bate a segunda metade da massa e assa de novo. Depois que desocupar a assadeira, você assa outra vez. Eu aconselho a fazer assim, tá bom? Agora, quando isso aqui a gente tá falando de um aro 20, aro 15 é a mesma coisa, tá? Dá pra fazer e cabe tudo no forno ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente vai falar de aros maiores, né, como é no caso o aro 30, tô aqui com o jogo completo, aqui, ó. Aro 15, 20, 23, 25 e 30, tá? Quando diz respeito ao aro 30, que é essa última aqui, ela só cabe uma no forno de cada vez, tá? Se eu só tenho meu forno de casa, eu tô começando a trabalhar, eu não tenho como fazer a massa toda de uma vez e assar tudo de uma vez, ok? Então o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu tenho que olhar a minha receita, pegar, jogar ela na calculadora em peso, dividir ela por 3. Aí eu vou pegar uma porção e vou bater da massa. Apenas 1/3 da massa, ok? Vou bater, só tenho uma assadeira ou o forno é um só, não sei o que eu faço. Se eu tiver 3 assadeiras, eu já bato a massa toda e vou assando uma de cada vez. Ponho uma no forno, as outras cubro, deixo fora em cima da mesa, cobertinha, sem nenhum problema. Se o dia tiver muito calor, deixa na geladeira, tá? A massa já batida dentro da forma já. Bateu, distribuo para dentro das minhas formas, ponho a que tem que assar no forno e as outras 2 coloco na geladeira, certo? Beleza até aí? Mas se eu só tiver uma assadeira, pego a minha receita, divido ela em 3 porções na calculadora, tá? Quanto que eu vou usar de farinha de trigo aqui? Para essas 3 assadeiras. Então, vou dividir. Quantos ovos? Divido direitinho.
Quando não der a conta exata, coloca aproximado para mais ou para menos. Você que arredonda a conta e faz, tá? Faz de 3 vezes. Bato uma, asso, tiro do forno, deixo esfriar, desenformo, faço a segunda, asso, até você conseguir comprar seu jogo de forma. Esse é o ideal. Agora, se mas eu não vou ter essa trabalheira toda. Eu vou assar tudo de uma vez. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa assadeira leva muita quantidade de massa. Um aro 30 ele dá um bolo, se for massa amanteigada, de mais de 5 quilos. Depois de pronto e recheado, com brigadeiro, tá? Então, o que acontece? É muita massa, a forma é muito alta, então o que vai acontecer? Por mais que você coloque massa até no meio da forma, aí ela vai crescer aqui no meio, na lateral ela vai ficar quase plana, tá? Ela vai crescer mais aqui no meio, a massa vai ficar um pouco mais escura, porque assa primeiro na lateral e no meio fica cru por mais tempo. Aí então sua massa você não vai conseguir aproveitar direito para cortar em 3 discos de massa, por causa daquele desperdício de massa que aconteceu aqui no meio. Forma alta, não posso estar enchendo de massa para poder assar, que pode dar problema, tá bom? Então, massa pão de ló, eu não estou falando de massa pão de ló, estou falando de massa amanteigada, que é a minha especialidade. Massa amanteigada, a gente não pode encher a forma. Aliás, você pode qualquer coisa, mas não deve quando vai trabalhar com bolos profissionais. O ideal é a gente colocar um dedinho de massa, assar, ela vai ficar com uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, assa, e aí ela vai ficar plana se você observar as seguintes questões, tá? Meu forno, 180 graus. Não pré-aquecer o forno, é isso mesmo. Não pré-aquecer o forno. Ligo o forno na hora que eu coloco a assadeira lá, ok? O forno vai aquecendo direitinho junto com o teu bolo e o teu fermento vai crescendo de forma gradativa. Então, teu bolo vai ficar mais plano. Não adianta eu colocar o forno 180 graus, ligar o forno na hora e pegar a minha grade e colocar lá embaixo do fogão, tá? Então, aqui é meu forno. A minha grade tem que ficar no meio, não embaixo, tá? O fogão tem várias divisórias, então a gente tem que observar isso tudo. Forno 180 graus, grade no meio do fogão, pouca massa, que a tua massa vai ficar maravilhosa do jeito que as minhas ficam, certo? Então, fica aí essa dica por hoje. Eu espero muito que eu tenha ajudado e esclarecido alguma dúvida que porventura possa ter ficado dos outros vídeos, certo? Deus abençoe!